Tá conseguindo ver bem? Ouvir bem, Marcelo? Tá vendo bem? Tá ouvindo bem? Ah, maravilha então. Você tá torto. Torto como? Tá tudo certo. O som tá legal. Pessoal, estamos testando só aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá? Tá beleza, tá beleza. Jean, Ale, Carla, Edson. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Avisa, por favor, se estão ouvindo aí. Tomando só um golinho. Só esperar o Donar, ele já vai entrar e aí a gente começa, tá? Já vou falar, Carlota, mas eu tô tomando a Victenar da Verhage. E aí, Fernandão, beleza? Manda as perguntas aí, hein? Camila. Valeu, Camila. Obrigado.
Olha só, um monte de ex-aluno entrando, que legal. Pessoal, enquanto o Dona não entra, a gente vai falar hoje um pouco sobre a escola belga, né? Sobre as cervejas da Bélgica, sobre a diversidade tão grande e a criatividade dos mestres cervejeiros belgas. E é minha escola preferida, então por isso que eu escolhi nessa primeira live falar sobre esse assunto, né? E espero que vocês gostem. Donato deve estar entrando já. Olê, o Donato tá aí com você, dá uma pressada nele, fazendo um favor. Maristela, tudo bem? A Carla tá me perguntando se eu tenho notícia se a quarentena influenciou a produção na Bélgica. Eu fiquei sabendo pouca coisa, mas eu estava conversando com a Catherine, que é guia lá na Verhaeghe. Ela falou que a produção lá diminuiu bastante nesses últimos meses. E uma notícia bem triste é que a Audi Bercel, que é um produtor de lambique, é um blender de lambique, ele estava correndo risco de fechar as portas, ele estava vendendo muito pouco, até lançaram uma campanha para tentar aumentar as vendas deles. Ah, eu vou falar melhor sobre isso depois, mas a Bélgica ela é a maior exportadora de cerveja da Europa, provavelmente do mundo. E então, assim, óbvio que com tanta, com a economia tão parada, a produção vai ser afetada, assim, eles vão exportar menos e isso vai diminuir muito a produção das cervejarias. Mas a torcida é para que não só lá, mas como em qualquer lugar, essa pandemia acabe logo, né? E aí a gente possa voltar ao normal no mercado. Pessoal, e também uma outra coisa, para ficar mais legal, quem tiver pergunta, quem tiver alguma coisa para falar, manda ver, fala e a gente vai trocando ideia também. Acho que fica mais dinâmico e acho que fica menos cansativo. Alessandra, tá por aí alguma notícia do Doná? Pessoal, para a gente não perder tempo, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a Bélgica antes do Doná entrar e depois, na hora que ele entrar, a gente continua, tá? A Bélgica é um país bem pequeno, localizado no noroeste europeu. É um país que é muito menor que o estado de São Paulo. Enquanto o estado de São Paulo tem mais de 248 mil quilômetros quadrados, a Bélgica tem 30,5 mil quilômetros quadrados.
Enquanto o estado de São Paulo inteiro tem mais de 45 milhões de habitantes e só a capital tem mais de 12 milhões de habitantes, o país inteiro da Bélgica tem só 11,5 milhões de habitantes. Luiz, Marcelo, isso eu estou falando um pouquinho para vocês sobre a Bélgica em si, porque é importante para a gente entender sobre a diversidade de cerveja, porque tem tudo a ver com a diversidade cultural da Bélgica. O Bruno está falando aqui dos monastérios trapistas. Vamos falar um pouquinho sobre isso sim, Bruno, pode deixar. Então, a Bélgica ela é decidida, Francis, tudo bem? A Bélgica é dividida em 3 regiões. Ao norte a gente tem a região de Flandres. Quase no centro do país, a gente tem a região de Bruxelas, capital. Agora ele entrou, Lê. E no sul a gente tem a região da Valônia. Donato tá entrando. Maltiúva, beleza? Boa noite, aí, Rei. Donato? Beleza? Maravilha, e você? Tá bom também. Probleminhas técnicos aqui, mas deu tudo certo. Tamo em casa. Eu nem me apresentei, cara, esqueci completamente. Ainda bem que você entrou que a gente volta para as formalidades. Maravilha. Pode começar por aí, então. Então, beleza. Pessoal, desculpem, eu faço isso mesmo, geralmente em aula, palestra, eu nunca me apresento de começo. Meu nome é Fábio Campos, eu sou sommelier de cerveja e cervejeiro aqui na Tamareira Fábrica Bar, Doná. Bom, eu sou o Luiz Gustavo Doná, o pessoal me chama de Donel também. Eu sou sommelier do sócio lá do Dom Tonel. Tá tomando alguma coisa por aí, Doná? Ah, tava aqui tentando arrumar o celular para entrar, tive que abrir uma para começar, né? Uhum. Morval? Então a gente Morvalzinho. está tomando 2 clássicos da escola belga. O Donato tá Mas tomando nada uma mais justo. Morval. Oi? Nada mais justo. Merecemos. Saúde. E tô tomando uma Victenar da cervejaria Verhaeghe, que é uma Flanders Red Ale. Antes de você entrar, Dona, eu estava só fazendo um comparativo. Eu estava dizendo Aham. que a Bélgica ela é muito menor do que o estado de São Paulo. Ela tem cerca de 1/8 da área do estado de São Paulo e uma população de 11,5 milhões de habitantes, enquanto só a cidade de São Paulo tem 12,2 milhões de habitantes. É uma baita diferença, né? Pois é, só que assim, e aí eu estava dizendo que eles têm uma variedade cultural muito grande. O país é dividido em 3 regiões: a região de Flandres, a região de Bruxelas capital, no centro do país, e ao sul a gente tem a Valônia, e são 3 idiomas que são falados no país. O norte, na região de Flandres, se fala o neerlandês ou holandês. Ao sul, na Valônia, se fala o francês. A região de Bruxelas capital, ela é bilíngue, se fala o neerlandês e o francês, enquanto uma regiãozinha pequena no leste da Valônia fala o alemão. E todas as línguas são oficiais, o alemão não entra, né? Todas as línguas oficiais, são Todas 3 as línguas são comunidades oficiais. linguísticas. Você, tipo, tudo isso, essa fusão inteira, esse caldeirão que deu no que deu, né? Como a gente conhece a cultura belga hoje da cerveja, né? Exatamente. Eu acho que essa variedade tão grande, essa cultura tão variada que eles têm no país, é que vai refletir na produção de cervejas. Com certeza. E é importante a gente dizer também que a Bélgica só conseguiu a sua independência mesmo no início do século XX. Ela foi dominada por diversos países, pela Holanda, pela França,
E depois da independência, ainda foi 2 vezes invadida pela Alemanha, e mesmo assim os belgas eles mantiveram essa identidade belga, essa identidade cultural deles, né? A força deles de manter a tradição, apesar de toda a dominação e imposição cultural de outra cultura, é, tipo assim, admirável, né? A gente não teria o que a gente tem hoje de cerveja se não tivesse sido essa força deles de manter a tradição de produção e as tradições cervejeiras deles desde sempre. Uhum. Tem razão, sim. As principais, falando já da produção de cerveja na Bélgica, Uhum. é uma coisa que eu acho irônica. O país da maior cervejaria do mundo, né? A Bembev, que é uma companhia belgo-brasileira, que tem Sim, como cerveja mais famosa uma American Lager, que é a Stella Artois, é o país das ales, na verdade, né? A produção belga, sim, os estilos belgas, eles são totalmente da família ale ou fermentação espontânea. Você não tem nenhum estilo lager nos guias de estilo belga, né? E é sim, não igualmente tem isso. nada. Por mais que a maior cervejaria produtora de lager hoje tenha sua origem lá, acho que a única cerveja produzida na Bélgica, basicamente, famosa por ser lager, é a Stella. Uhum, E não é o consumo deles não deve ser muito grande, porque eles têm uma oferta muito mais interessante. uhum. Então, eu estava vendo isso também. Tem a Associação de Cervejeiros Belgas, eles lançam todo ano um relatório, né, da cerveja belga. Eles consomem muita lagers também, só que assim, uma proporção bem menor que a gente aqui no Brasil mesmo, você tem razão. E aí eles tomam muita cerveja de abadia, muita cerveja trapista, muita Belgian Strong Ale. É uma Esse, variação maior, esse, né? esse guia que você teve acesso a esse relatório, fala alguma coisa da questão de Witbiers, de Blonde Ales, por serem estilos mais leves e ter um consumo mais elevado? Ou eles são bem heterogêneos e consomem de tudo mesmo, assim? Bem heterogêneos, sim. Ah, Ah, daqui a interessantíssimo. pouco, daqui a pouco a gente vai falar das exportações, que o forte da cerveja belga é a exportação, né? As principais características da cerveja belga, então, elas são, né, produção predominante de ales, poucas cervejas lupuladas, mas a gente tem visto nos últimos tempos as Belgian IPAs, né? Belgian IPA, Sim. como é o caso da La Chouffe Houblon, da Duvel Triple Hop, entre outras. Você lembra de mais alguma? Tem várias, né, que são bem legais, assim. Tem muita coisa, mas chega pouca coisa pra gente aqui de Belgian IPA, né, vamos dizer assim. E aqui no Brasil tem uma cervejaria ou outra que produz o estilo, mas que a gente tem acesso de exportação é bem pequeno hoje no mercado. Uhum. E fica interessante, apesar de eu não ser muito dessa onda das IPAs, né? Mas fica bem legal. A Duvel Triple Hop mesmo é uma cerveja que eu acho muito interessante. Então, e a proposta dela é interessantíssima, né? Que ela começou aquela proposta anterior de uma variação de lupulagem. Hoje em dia eles têm feito, acho que constantemente, já acho que parece que teve uma mudança no passado, mas fizeram vários anos consecutivos com o Citra, mas a proposta é muito interessante. Além de ser um estilo interessante, você tem a variação anual dele. Sim. Outra característica, e talvez as duas principais características da escola belga sejam o uso de ingredientes diferentes, né? O uso criativo desses ingredientes, como açúcares, frutas, especiarias e etc. O Bruno está falando aqui, só um parênteses, dona, que a pegada de Não? lúpulo nas belgas deve-se principalmente ao mercado americano. Ele está perguntando se é isso. Eu acho que não só o mercado americano é um grande importador de cerveja belga, mas acho que no mundo inteiro a gente está tendo essa onda de IPA, né? Então Sim, acho que isso uma acaba onda, refletindo em tudo. é uma onda de todos os mercados. Aqui no Brasil também as IPAs estão tem muito mais pulverizadas e muito mais opção no mercado. E também acho que essa questão da Belgian IPA tem a ver com essa história toda da belga, que você acabou de falar, de uso de muitos ingredientes.
Então, acho que é a pegada própria deles. Ah, vamos testar diferente aqui para ver o que acontece. É, Uhum, eles sempre fizeram isso e acho que tá no sangue deles, eu acho. uhum. E fica, como eu já falei, fica super legal. Eu, pelo menos, Com gosto certeza. muito. Então, os belgas usam muito ingrediente diferente, eles são bastante criativos. E outra coisa que é muito característica, que você, pegando uma cerveja, sem saber que cerveja é, você vai falar que pelo menos é da escola belga, é a levedura. Porque essa levedura, ela traz um caráter muitas vezes frutado ou condimentado, traz uma complexidade que a gente não vê tanto em outras escolas, né? É diferente. Essa pegada, a produção da levedura da específico das EUs belgas não tem, é bem fácil pegar assim com o costume, porque fica as inglesas no geral tem aquela pegada do malte mais carregado, assim. A escola alemã não tem essa complexidade normalmente, tem estilos diferentes, mas no geral. E a americana é lúpulo. Então, assim, é fácil identificar numa mesa uma belga, porque realmente ela explode de complexidade no aroma e depois no sabor. Se bem que também os americanos dos últimos tempos, eles têm feito bastante e bem estilos belgas, né? Sim, eles estão, Você né? Eles sempre mexem nas coisas, mas eles tentam fazer algumas coisas estilo belga. mandou aquelas fotos daquelas duas da New Belgium hoje no nosso grupo de WhatsApp, né? Sim, então Por aqui, exemplo. a New Belgium é uma cervejaria que tem origem belga, não é? Eu acho que o fundador, eu acho que ele era dono de uma cervejaria belga. Eu Eu não lembro acho para que que grupo que ele ele vendeu. é um importador de cerveja. Não, peraí. Acho que eu tô confundindo, hein? Com a Omegang. A New Belgium eu Não, não acho que sei. a Omegang eu acho que é o importador. A New Belgium, eu lembro de ter visto alguma coisa da história, posso estar confundindo com outra cervejaria. Mas eu acho que é um egresso belga, de origem belga cervejeiro, que montou a New Belgium. Eu tenho que confirmar essa história depois. Mas eu Legal, acho se que foi alguém uma. souber aí, Bruno, Manu, dá um toque. Manu às vezes sabe aí, já dá uma luz pra gente. Eu sei que a Omegang ela foi fundada por um importador de cerveja belga junto com a Duvel Mortgau, né? Ah, interessante. Essa história eu não sabia do New, Omegang. olha lá, o Manu tá falando que a New Belgium é de americano mesmo. Ah, então eu confundi com outra cervejaria, que foi essa história que eu vi. E além disso, a gente tem. Ah lá. Só que aí eles contrataram o Ah, Peter Bockhart, da Rodenbach. o cervejeiro então que é belga. Uhum. Manu é o rei das curiosidades cervejeiras, é. Né? Com certeza. E assim, outras características marcantes da escola belga são as cervejas trapistas e de abadia, uma grande riqueza de estilos, cervejas de fermentação espontânea, né? A família Lambic aí, que para mim é a maravilha da Bélgica, É né? a melhor coisa. E um grande número de estilos não definidos também, que uma cervejaria faz, alguém faz lá numa cidadezinha, numa vila longe, e aí no guia de estilos você coloca um Belgian Ale só para ter onde encaixar, né? Ah, Porque tem aquela tal- pegada belga, mas não cabe em nenhum outro estilo. sim, talvez o exemplar que a gente tem mais fácil acesso, que deixa bem explícito isso, é a cerveja que eu estou tomando agora. É a Orval. Não tem um estilo específico, não tem como você encaixar ela, e ela é ela. Ela tem todas as características próprias que você fala, não, é uma Orval. Não tem como falar que é algum estilo específico. Léo, Léo AM perguntando se Witbier é de origem belga. Sim, Witbier é uma cerveja belga produzida com malte pilsen, trigo não malteado, casca de laranja e semente de coentro, além de um pouquinho de malte pro amargor. De Uma curiosidade também, dona, tem um livro que chama O Atlas Mundial da Cerveja. É do Tim Webb e do Stephen Bowman. Dizem que a Bélgica tem mais de 400
estilos de cerveja. É o que a gente falou logo no começo, que é um país tão pequeno, com uma população pequena, mas que tem uma explosão cultural, assim, de tradições locais que acabam tendo esses estilos que não tem como catalogar, porque senão a gente vai ficar catalogando estilo para sempre. Mas são coisas únicas que às vezes só indo lá para conhecer, né? E esse livro ajuda a trazer esse conhecimento para quem não consegue ir lá ainda. E vale a pena, vale a pena. Eu tive a oportunidade de ir para a Bélgica algumas vezes e vale muito a pena conhecer o país, conhecer as cervejarias. Grande parte das cervejarias, elas são abertas para visitação, então, para mim, não sei, falam que a Disney é o lugar mais feliz do mundo, mas eu acho que é a Bélgica mesmo. Para a gente que gosta de cerveja, é a Bélgica. A cervejaria Penacova. Olha lá, os meninos chegando também. Um dado, agora falando um pouquinho sobre o mercado belga, Uhum. em 2012 a Bélgica tinha 150 cervejarias. 6 anos depois, em 2018, eram 304 cervejarias, já o número mais que dobrou em 6 anos. O Frank falando que vai demorar um pouco para conseguir agora vai mesmo, infelizmente. E a Simone concordando que a Bélgica é o lugar mais feliz do mundo. Fato. Fizeram uma pergunta ali em cima, Fábio, o Malteuva, perguntando se as belgas são as mais complexas. No aspecto geral, assim, dentre as escolas, podemos falar que sim. Pessoal, se a gente não ler a pergunta de vocês, manda de novo, porque às vezes passa rápido aqui. Fernando está perguntando que pela grande quantidade de estilos da escola belga, se existe uma cerveja específica para um período do ano para os belgas. Cara, que eu saiba, não. Você não tem, por exemplo, como você tem uma Märzen na Alemanha. Os belgas, talvez eles tomem mais as Strong Ales na época fria do ano, né? As lagers comerciais deles na época mais quente, na época mas mais não... quente. As lambiques têm uma produção meio que conforme as estações, mas não são consumidas, né? São, na verdade, produzidas e colocadas para envelhecer, mas elas não são consumidas especificamente em uma temporada ou outra. Exato. As lambiques, elas são produzidas durante o inverno para diminuir o risco de contaminação, né? E, inclusive, os cervejeiros belgas, eu acho que foi até o Jean-Pierre... Como é que chama o cara da Cantillon, né? Putz, Enfim, nunca lembro o nome dele. o dono da Cantillon, ele Daqui a pouco o disse que Manu eles já fala aí. perderam... Oi? Daqui a pouco o Manu fala pra gente. Ele disse que nos últimos anos, por conta do aquecimento global, eles já perderam 1 semana por ano de produção. Então, o número de cervejarias praticamente dobrou, mais que dobrou em 6 anos, né? Foi de 150 para 304. A produção em 2018 foi de mais de 20 milhões de hectolitros, só que o consumo caiu de 2012 para cá. Enquanto em 2012 o consumo foi de 8,2 milhões de hectolitros, Manu, qual é o nome do dono da Cantillon? Enquanto o consumo foi de 8,2 milhões de hectolitros em 2012, em 2018 foi de 7 milhões de hectolitros. E por que o número de cervejarias aumentou tanto? Porque os caras exportam demais. Sim, o mercado externo demanda de muito cerveja deles. Em 2018, foram 16 milhões de hectolitros, ou 78% da produção. É o Jean Van Roy mesmo, o dono da Cantillon. Obrigado, Fernando. Então, assim, é um mercado extremamente dependente das exportações. Do total exportado, mais de 10 milhões de hectolitros, quase 11 milhões de hectolitros, são da
para a União Europeia, enquanto pouco mais de 5 milhões de hectolitros estão para fora da Europa. O maior importador de cerveja belga é a França, com 4,5 milhões de hectolitros, seguindo por Holanda, Estados Unidos e Alemanha. O Brasil, em 2018, importou 45 mil hectolitros de cerveja belga. A gente está muito longe dos principais importadores, mas é um volume grande, né? Não, é um volume considerável, mas mostra que assim, a gente tem uma população maior que, por exemplo, que a França e que a Alemanha junto, provavelmente, mas consome muito menos, porque assim, falta um pouco mais de propagação. E vamos ver no ano que vem como que vão ser os dados, vamos aguardar a consolidação, mas esse ano provavelmente o impacto vai ser muito forte para eles, tão dependentes de exportação assim. Uhum. Eu estava falando também antes de você entrar, que eu conversei esses dias atrás com a Caitlin, que é guia lá da Verhage. Ela disse que eles tiveram uma boa diminuição na produção, mesmo com a cervejaria ainda funcionando, eles estavam produzindo menos. E eu li algumas Uhum. notícias também que a Aldibercel, que é o blender de lambique, estava arriscando até fechar as portas. Nossa, é uma Estavam até com cervejaria, uma a Old super Versel é uma tradicional, cervejaria super legal. sensacional. Para mim vai Nossa, ser é uma muito pena. triste. Uh, do Brasil. Aqui no Brasil também a gente tem duas coisas que eu acho que influenciam muito. Primeiro, você já falou, a gente não conhece tanto cerveja belga quanto na França, nos Estados Unidos, etc. Outra coisa, euro a R$ 6, né, cara? Fica muito difícil comprar produto belga numa hora dessa. Não, com certeza, o câmbio, as cervejas belgas, elas já chegam num preço um pouco mais alto para a gente. Se você fizer uma comparação, um pouco mais alto não, chegam caras, vamos dizer assim, em Sim. comparação. Mas até estava chegando num valor acessível, tinha como comprar. Mas com esse valor agora da cotação do euro, vai chegar num preço impraticável. Vai complicar para a PDV, vai complicar para o consumidor, Uhum. complica a cadeia inteira. Sim. A gente já tem cerveja belga no mercado aí, sendo vendida por R$ 400, às vezes, uma garrafa. Uma garrafa de Cantillon, uma garrafa de Driefontein, está sendo vendida por aí. Sim, a gente comprou o Driefontein faz pouco tempo, direto do importador. Acho que a gente estava em torno de 130, R$ 140 a garrafa de 750 ml. Uma cerveja que custa talvez menos de 10 euros na Europa, em torno de 10 euros. Uhum. É uma diferença muito grande com o câmbio antigo. Imagina com essa nova importação, com esse novo câmbio. Aham. O Manu comentou aqui, é verdade, a Aldibercel ela já tinha fechado em 2004, quando o dono anterior se aposentou. Aí, em 2008, ela reabriu com um novo proprietário e agora está perigando de novo. Mas é por isso, o cara, se você pega um produtor de lambique, ele vai começar a ganhar dinheiro depois de 3 anos, que ele vai poder vender as primeiras cervejas. Sim. Mas a Old Percel e a Hansens também, no caso, eles têm uma vantagem nesse quesito, porque eles não produzem, né? Sim, eles são blenders. Só que aí, o É, que o blender faz? O mas blender, ele ele compra compra seco. o mosto, Ah, entendi. fermenta e depois ele faz o blend, né? Ele mistura as cervejas. Já vamos chegar, galera, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho melhor de lambique. Falando um pouquinho já de cerveja trapista, que alguém perguntou, agora eu não lembro quem foi, desculpa quem perguntou. Cervejas trapistas, é normal a gente ver, né, dona, a galera falando, cervejeiro caseiro que está começando a fazer cerveja, falando que vai fazer uma cerveja trapista. Não, não faz. Porque para cerveja. É muito comum. Inclusive, tem Uhum. gente que fala da escola trapista, como se fosse alguma coisa à parte das outras escolas que já existem. Acho que foi o Bruno que pediu para falar de cerveja trapista. Trapista é uma denominação controlada, né? São cervejas produzidas dentro de mosteiros
de uma ordem católica chamada Ordem Cisterciense da Estrita Observância, ou Ordem Trapista. Trapista é o apelido, porque essa ordem surgiu na abadia de La Trappe, na França, que não tem nada a ver com a La Trappe cerveja também. No mundo todo, esse dado é um dado que eu não decoro mais, porque todo ano está mudando agora. Mas no mundo todo são 14 cervejarias trapistas, né? Acho que ainda são 14. Acho que São não mudou 6 esse na dado Bélgica, ainda. 6 na Bélgica, uma na França, uma na Áustria, 2 na Holanda, uma nos Estados Unidos, uma na Itália, uma na Espanha e uma na Inglaterra. É isso mesmo. Acho que não teve nenhuma mudança por enquanto. 2012 eu comecei a trabalhar com cerveja. Em 2012 eram 7 cervejarias trapistas só. As 6 belgas, mais a La Trappe, que é da Holanda, né? E assim, essa tradição de produzir cerveja em mosteiro, ela já acontecia em outros lugares do mundo também. Ah lá, o Manu tá pedindo para falar das lambiques brasileiras. Não. O Manu é o meio do caos, né? Ele quer causar a treta, ele só vem plantar a semente. Não existe lambique brasileira. A gente tem umas imitações. Não tem. Não existe lambique de nenhum lugar que não seja da Bélgica. Mas aqui Basicamente o é pessoal isso. tem a cara de pau de chamar de lambique. E algumas cervejas que, se não chamasse de lambique, seriam boas, seriam legais. Mas aí, É, quando você chama a sua cerveja de lambique, você coloca uma pressão sobre você mesmo que não precisa, né, cara? com certeza. Porque aí você começa a ser comparado com a Cantillon, com a Dreyfus. Complica um pouco a régua de comparação, né? Chamar de lambique. Complica um pouquinho. Só voltando nas trapistas, então, de 14 cervejarias trapistas do mundo, quase metade estão na Bélgica, né? A Arrel, Chimay, Orval, Rochefort, Westflieteren e Westmalle. Olha lá E, outro agente do caos, o Fábio, Fábio, pedindo para falar da lambioca. não falo de lambioca também. O pessoal não perdoa, Fábio. A galera é muito maldosa. Malte uva, o estilo mais consumido pelos belgas continua sendo o American Lager, se eu não me engano. Numa proporção menor do que aqui no Brasil, bem menor, mas é pouco mais de 50%, se eu não estou enganado. E os monges trapistas, eles se caracterizam por produzir cervejas bastante complexas, algumas cervejas bem alcoólicas. A maioria das trapistas são cervejas mais alcoólicas, né? Entre 6,5% e 11%, 12% de graduação alcoólica. E aí a gente tem um outro nome que causa bastante confusão, que é a cerveja de abadia, né? Sim. Eu lembro quando eu comecei o curso sommelier, que tinha um pessoal da turma que achava que a São Bernardos era uma trapista. E aí foi até um assunto que a Kátia abordou na aula no dia, já diferenciando a abadia das trapistas, que tem a ordem, com homologação, tem que seguir alguns requisitos para ser uma trapista, e que todo o resto que é produzido em mosteiro seria denominação de abadia. Bem lembrado. Para ser chamada de cerveja trapista, a cerveja precisa ser produzida dentro de um mosteiro trapista, pelos monges ou sob supervisão do monge. A cerveja tem papel secundário no mosteiro, ela é só uma forma do mosteiro se manter, e eles têm um compromisso muito grande com a qualidade também do produto final. Sim, a Kátia na época comentou com a gente que essa questão do segundo plano, né, que o rendimento, em teoria, seria para ajudar a comunidade, inclusive. Sim, para sustentar o mosteiro, e o resto é revertido em obras de caridade. Sim. O Amadeu contou uma piada muito ruim, não vou ler.
Trocadilho péssimo. O- E eu estava falando de abadia agora. E as cervejas Isso. de abadia, então, elas são caracterizadas por ser produzidas em estilos que ficaram famosos pela produção por mosteiros trapistas, né? Só que hoje qualquer um pode dizer que faz uma cerveja de abadia. E muita gente fala, né? E até para acabar um pouquinho com essa confusão, a Ordem dos Cervejeiros Belgas, ela lançou, ainda no século passado, o selo de cerveja de abadia certificada, que só quando você é membro dessa associação e você paga royalties ou para um mosteiro ou para uma obra de caridade da Igreja Católica, que você pode usar esse selo. Ah, Amadeu. Não tem como a gente ficar as pessoas da apresentação. O Amadeu não colabora com a gente aqui, com o bom andamento da live. Então, a gente tem para cervejas de abadia. São cervejas de alta fermentação, a temperatura de fermentação alta, geralmente podendo chegar até 30 graus Celsius, que junto com a levedura belga traz uma complexidade muito grande, né? São cervejas bem alcoólicas, geralmente entre 6 e 9,5%, e com uso muito comum de açúcares e especiarias, né? E vamos, só para encerrar, dona, já, acho que mais uns 10 minutinhos, depois a gente vai respondendo mais perguntas das pessoas e ignorando o Amadeu. Menos o Amadeu, né? Só falar um pouquinho de lambique, então. Ah, sim, que eu acho assim, hoje, o pessoal que eu vejo mais consumindo e mais interessado em cerveja belga, pelo menos do grupo que eu tenho acesso, está interessado na lambique mesmo, na fermentação espontânea. É uma pena, porque as cervejas, todos os outros estilos belgas são sensacionais, mas eu Verdade. não vejo tanta gente interessada nelas como nas outras. O Manu entrando pelo mesmo caminho do Amadeu, falando que lambique É, não é legal porque não é puro malte, estamos bem. Então, só para a gente definir, as cervejas lambique são cervejas de fermentação espontânea, que são produzidas tradicionalmente numa regiãozinha ali ao redor de Bruxelas, no Vale do Rio Sena, chamado de Peyotland. Essas cervejas, como o Manu falou, elas não são puro malte, porque elas são produzidas com 60 a 70% de malte de cevada e 30 a 40% de trigo não malteado. São utilizados lúpulos velhos, porque os mestres cervejeiros, produtores de lambique, o Jean-Pierre Van Roy mesmo, ele falou que ele não é mestre cervejeiro porque ele não consegue controlar o processo todo. Então, os cervejeiros utilizam lúpulos velhos porque eles não querem amargor, não querem aroma de lúpulo, geralmente o que eles querem é só o poder bacteriostático, a proteção do lúpulo, né? E aí, depois desse mosto pronto, né, dessa mistura de água, malte e lúpulo, a gente tem uma fermentação espontânea em madeira que pode durar de 1 a 3 anos. a fermentação sempre é longa. Alambique é obra da paciência, né? Se você quiser tomar uma alambique com pouco tempo, você não chega nas características que você procura. Então, principalmente quando você vê a de 3 anos, eu nunca fui lá, mas deve ser maravilhoso você entrar numa sala que tem as cervejas com 3 anos de maturação, os barris. É uma obra de arte, realmente. Sim. E os belgas falam que a produção de lambique ela está muito ligada, e ela está mesmo, com a natureza. Talvez seja a cerveja que esteja mais ligada ao ambiente. Por quê? Porque os micro-organismos que fermentam a cerveja são os micro-organismos que estão presentes no ar, nos equipamentos, no ambiente da cervejaria.
Como você disse, leva muito tempo isso e tem que levar mesmo. Alguns estudos da Universidade de Leuven dizem que são foram encontradas mais de 2.000 espécies de micro-organismos durante a fermentação de lambique e que ocorre mesmo uma sucessão, entra um grupo de espécies, altera o ambiente, né, consome nutrientes, excreta outras substâncias químicas, o que vai deixar esse ambiente propício, esse mosto, essa cerveja em fermentação propícia para outros micro-organismos que vão também começar a atuar. E então a gente tem pelo menos 4 fases aí da produção, e essas fases, aparentemente, elas se repetem no próximo ano novamente. E o que você falou do tempo também, tem uma plaquinha de madeira lá na Cantillon que fala que o tempo não respeita aquilo que se faz sem ele. Para a Cantillon e para as lambiques faz todo sentido. Porque sem esse ciclo todo que você acabou de falar, que assim, um micro-organismo consome alguma coisa, um açúcar, alguma coisa do tipo, ele produz alguma coisa. Essa produção tem outro micro-organismo. E essa camada sobre camada durante todos esses anos que produz a complexidade que é o que faz a gente adorar a lambique, é o que faz ela ser um sucesso. Uhum. Acho que de lambique, aí a gente tem as lambiques não blendadas, né, as straight lambiques, que os melhores barris, as melhores fermentações, eles vão servir direto. A gente tem Gueuze, que é uma mistura de lambique jovem, que vai trazer açúcares para refermentação na garrafa, e lambiques velhas, que vão trazer acidez, vão trazer complexidade. A gente tem fruit lambique, né, que são lambiques com frutas, principalmente cric, que é com cereja, framboase, com framboesa. Tem a piche com pêssego, cassis, eles usam bastante. E nos últimos anos a gente tem alguns produtores como a Tilcan, por exemplo, e a própria Cantillon tem feito isso, experimentando com frutas diferentes, com uva, por exemplo, e que fica muito legal também. Aí no Brasil, a gente tem pouco acesso às lambiques, às straight lambiques, né? Chegam muito pouco pra gente. Muito pouco. O que chega bastante são as gueusas e as fruit, que eu acho que é o que eles entendem como que o brasileiro aceitaria melhor. Sim. Não sei exatamente se essa análise é bem correta, mas é o que chega pra gente. Sim. E muito das fruit lambique que a gente recebe são as fruit lambique adoçadas, né? Sim, são tipo, sei lá, vamos dizer, quase que fruit faro lambiques que chegam pra gente. Porque todas têm a adição de açúcar. Sim. Todas não, mas a grande parte. E o mais interessante mesmo, o mais complexo, o que eu gosto mais, são aquelas fruit lambique sem dulçor. Como é que eu vou saber se é ou não adoçada? As lambique que não são adoçadas, elas geralmente vem escrito AUDE, OUDE ou VIELLE, VIELLE. Que são as tradicionais. Isso é um nome protegido, você não pode chamar de Audcric, Audguese ou Vieille-Cric, Vieille-Guese se você não faz da forma tradicional, que é sem adoçar. Com certeza. O Manu está falando, as que não tem Audi, Vieille ou a Lancienne são pasteurizadas, adoçadas pasteurizadas, geralmente. Sobre lambique, mais alguma coisa você quer falar, Dona? Não, acho que você abordou boa parte já da questão da lambique, mas assim, da questão da cerveja belga mesmo, tem dois pontos legais que a gente chega na conclusão de tão famoso que é e tão importante que é a escola belga hoje, que é que eles foram declarados pela Unesco, né, como patrimônio material da humanidade. Verdade. A própria ONU reconheceu
o tamanho que é a escola belga e também que tem o Uhum. selo de especialidade tradicionalmente protegida, a ETG lá Uhum. da União Europeia, também protegendo as Sim. cervejas belgas. Que é Aham. muito interessante. Você mostra que não é só cerveja, é muito mais que isso. É Muito tradição, é mais. cultura. Uhum. O Malte Uva está perguntando como é o serviço de cervejas na Bélgica. Olha, os belgas eles têm o serviço como muito importante, talvez tão importante quanto a cerveja. Eu Sim. estava tomando aqui a Orval, né? Mostrar a taça dela aqui. Todos são nesse estilo, todos não, mas boa parte das cervejas belgas tem as taças no estilo gobelet, que é parece esse semi-globo. E eu tô com uma outra taça aqui da Vestmalle, que também é o mesmo estilo, gobelet, só que já é diferente uma taça da outra. Porque as cervejarias, elas têm as suas próprias taças, os seus próprios modelos. Eles dão muita importância nisso, em você servir a cerveja no copo próprio da cervejaria. O Fábio já foi lá na Bélgica, já vivenciou isso ali, já viu. A gente só ouve a história, né, Fábio? Como é que é lá quando você vai a algum bar? Cara, nos cafés, nos pubs, nas tavernas especializadas, cada cerveja vai ser servida na sua própria taça. Isso é muito tradicional lá. E eu uma vez até estava ouvindo o Maurício Beltramelli, que era dono do Brejas em Campinas, que escreveu o livro Cervejas, Brejas e Birras. Ele estava contando que ele foi lá, ele queria tomar uma determinada cerveja e ele não conseguiu porque no café que ele foi tomar tinha quebrado o copo da cervejaria, não tinha chegado o outro e não serviram para ele. A gente ouve essas histórias e fala, pô, mas que frescura, né? Mas para o belga não é frescura, para o belga é o respeito à cervejaria e ao cervejeiro que produziu aquela cerveja e que pensou que aquela cerveja ficaria boa se servida naquele copo. Ó, o Madeu fez uma pergunta boa agora. Vocês fazem ideia se existe uma grande produtora de copos e taças deles lá? Tipo uma Cristal Blumenau ou algum tipo de produção artesanal? Não sei dizer, Amadeu, não sei mesmo. Olha, também não sei responder. Até olhei aqui as taças agora, mas não tem nem marca de fabricante nas taças em si. Mas provavelmente deve ter alguém, porque eles não devem comprar aleatoriamente ou comprar de qualquer lugar, porque a importância que eles dão para isso, com certeza deve ter algum produtor bem especializado para fazer esses copos para eles lá. E uma coisa legal também é que essa variedade tão grande de taças, ela criou um mercado novo, né? A gente tem colecionadores especializados em taças belgas, algumas vezes, e eu já vi lá o maior colecionador de taças da região dos Grandes Lagos falando. Olha lá, esse sabe o que está falando, produção O alemã. Betão tá falando que, na maioria, os de cristal são de produção alemã. E o Fábio Lindquist está falando que eles compram na meucopo.com. A gente está bem aqui de puro, Fábio. Tá bem, com a nossa Hitzenhoff. E tem a Rastel também, né? Que é bem grande lá na Alemanha. Spilo também, acho que é alemã. A Alemanha tem grandes produtoras de copo, né? Uhum. E é legal que, assim, além dos colecionadores de taça de cerveja belga, a gente tem os caras que são mais especializados ainda. O Fabrício, do site Full Pint, ele é colecionador de taça da Duvel só. Ah, o Wilson, aqui da região também, Ele é também tem? colecionador de copo. Ele tem mais de 20 modelos de copo da Duvel. É O que não muita chega nem coisa. perto do Betão, mas ele está tentando. O Betão, ele tem um bunker, né, cara, para guardar cervejas e copos na casa dele. Ah, não, o Betão já ouvi dizer que ele ajuda a provar o modelo novo que a Duvel vai soltar. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Menos o Amadeu? O Amadeu ou faz piada, ou pergunta coisa que a gente não sabe, não adianta. Ô, Fábio,
Oi. É, entrando um pouco naquele campo que a gente estava falando agora, de questão que as importadas chegam com um preço um pouco agressivo, deve piorar um pouco isso no futuro. Essa questão do uso do nome de lambique. Aqui no Brasil a gente tem exemplos, né, que já aconteceram. Eu queria chegar num ponto mais delicado, talvez, de como você vê a produção de estilos belgas no Brasil hoje? A sua percepção? Ótima pergunta, né? Cara, tem gente fazendo coisa boa, assim. Você pega mesmo a Coisa Linda, faz muita coisa legal que lembra a cerveja belga. Não acho que deveriam usar lambique, muito menos lambioca, mas beleza, eles fazem coisa boa. Você tem a Dádiva fazendo estilo belga muito bom também. A Devaneio do Velhaco, do Rio A Grande do Devaneio do Sul, Velhaco, tem feito a umas Heineken, saisons fermentadas em madeira. a Heineken do Rio Grande do Sul também tem algumas coisas muito boas. Mas é pouco, né? Se você pegar Sim, a cervejaria fazendo estilo americano, é muito. Ou estilo inglês, estilo alemão, qualquer outra das escolas, é muito mais do que da escola belga. é. Então, eu tenho essa percepção bem próxima com a sua. Tem poucas pessoas fazendo. Normalmente, quem está há mais tempo fabricando, os exemplos que você deu são ótimos exemplos. A Dádiva tem saisons que eles soltaram aquela a Sink, que foi de 5 anos, muito boa. A Devaneio tá fazendo coisas muito boas lá, com experiências bem fora da caixinha. Mas eu vejo, às vezes, muito aventureiro soltando estilos belgas, às vezes para consumir, para pegar esse mercado de pessoas que falam, putz, não vou pagar, sei lá, R$ 30 numa chimé. Aí quer comprar uma brasileira por, às vezes, 20, só que acaba comprando gato por lebre, né? Tem muito aventureiro, não só na belga, mas eu vejo isso mais na escola belga por essa pouco produção nacional e não tão farto acesso. O Fábio está perguntando quais belgas são duplo malte. Várias. Ah, mas a duplo malte ela tem origem belga, já que ela é da Bembev, né? Tem isso também, cara. A gente pega algumas vezes a estilo belga feito aqui no Brasil, que parece que o cara nem sabia muito bem. Eu tomei uma triple esses tempos atrás, ela tinha um caráter de malte tão forte e ela tinha tanto corpo, o cara tentou fazer uma triple só que por um malte. Não vai, né? Se você não usa açúcar para tirar um pouco esse caráter de malte, para aumentar a graduação alcoólica sem aumentar tanto o corpo, não lembra triple nem de longe, assim. Sim, Então, eu vi eu acho que também, ó, tá faltando 1 minuto e 56, segundo o Insta. Então, eu acho que é isso, Pode né? mandar aí. Não, eu quero falar que eu vi o João, lá do Wade Barrel, falando esses tempos, de não se apegar tanto ao estilo. E ele tem razão nisso, né? Mas também não adianta o cara falar que vendeu uma triple e vendeu uma, sei lá, uma IPA. Pensando bem extremo, mas acontece isso. O cara, ele mira numa coisa, ele não tem que fazer igual o guia manda. Ele pode dar a personalidade dele, mas ele Sim, tem que servir aquilo que ele está falando. Não pode errar exato. totalmente. O Manu tá perguntando se a gente está Exatamente. falando que os caras querem fazer cerveja sem estudar e tomar os exemplos clássicos. Exatamente. E acontece É, muito. esse é o resumo. O Manu fez um post esses dias também falando sobre isso. E Um quando é um texto bem legal. cervejeiro caseiro fazendo isso, não tem problema. Mas a cervejaria, sabe? É demais, né? É, Beleza, então, dona, vamos encerrar por aqui? maravilha. Vamos falar de escola inglesa outro dia agora. Vamos sim, vamos combinar. A gente marca. Maravilha. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, dona. Curti pra caramba. O tempo passou muito rápido pra mim aqui, porque eu gosto muito de falar de cerveja, gosto muito de falar de cerveja belga. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado a você, Fábio. Ó, pessoal que tiver alguma outra dúvida, pode mandar no Tamareira, no Dom. Assim que der, a gente responde vocês. Beleza. Obrigadão pela presença. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, Obrigado, tchau. dona. Valeu.